No segundo episódio do Operação Flix, vou te apresentar 3 operações que eu realizei para fechar uma meta parcial no dia. Foi dia de P8, então foi um pouco mais complicado. Vou trazer para vocês as 3 operações que eu realizei, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, ponto de entrada, gatilho de entrada, para que você possa compreender toda a estrutura e colocar em prática da mesma maneira. Então já apoia com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. Bora lá sem mais enrolações. Minha primeira e segunda operação foi baseada numa relação de macro e micro dentro de um padrão afunilado. Então, primeiramente, vamos entender como funciona esse padrão, o que ele indica pra gente e como operar cada um deles. Aqui no meu gráfico eu tenho 4 exemplos do padrão afunilado que indicam 2 cenários para você. 2 que sinalizam reversão e 2 que sinalizam continuação de uma estrutura que já está definida. O primeiro e o segundo indicam uma reversão de uma tendência. O terceiro e o quarto sinalizam uma continuação. A ideia é bem simples. Primeiro você vai estar analisando para onde o ângulo está apontado. Se o ângulo estiver apontado para cima, ele indica uma tendência de baixa. Se o ângulo está apontado para baixo, ele indica uma tendência de alta. Tá? Então aqui, por exemplo, nós tivemos uma estrutura principal de alta e o mercado começa a configurar um padrão afunilado apontado para cima, para a mesma direção daquela tendência que já estava atuando anteriormente. Então esse padrão apontado para a mesma direção daquela tendência significou para a gente uma reversão de alta para baixa. Mesma ideia aqui, mercado uma tendência principal de baixa, começa a configurar um padrão afunilado apontado para a mesma direção que indicou uma reversão para alta. Já esse terceiro caso, o mercado realizou uma onda de impulso de alta, começa a configurar o canal afunilado apontado para baixo, indo contra a tendência anterior, que está dando significado de uma continuação. É apenas uma correção, o mercado tende de fato a continuar aquela estrutura principal de alta. Nesse caso, a mesma situação. O mercado realizou um movimento de impulso de baixa, começou a apresentar o canal afunilado apontado para cima, dando o sinal de continuação daquela tendência principal de baixa. Então é só você anotar essa dica simples que você nunca mais vai errar na interpretação desse padrão. Padrão afunilado apontado para cima indica uma tendência de baixa. Padrão afunilado apontado para baixo indica uma tendência de alta. Depois você só vai contextualizar com a tendência anterior. E como eu havia dito antes, a primeira e a segunda operação foi numa relação de macro e micro de um padrão afunilado. O mercado realizou uma onda de impulso, corrigiu, impulsionou. Identificamos que está trabalhando uma tendência principal de baixa. Logo após isso, o mercado começa a configurar o padrão afunilado apontado para cima, que dá significado de uma continuação daquela tendência principal, ou seja, um padrão afunilado corrigindo aquele movimento de impulso anterior. Então marcaremos aqui a região de resistência, ligando os topos, e a região de suporte ligando os fundos. Estava dessa maneira. Agora, na relação micro, aproximando o gráfico, o mercado começou a fazer o seguinte. Fez aqui uma perna de impulso na visão micro e começou a corrigir. Levando esse movimento para um zoom, vocês vão observar que o mercado configurou exatamente esse movimento. Ele usou uma impulsão de baixa, que no caso é essa pernadinha aqui, e nessa pernada de alta ele começou a corrigir, formando um canal corretivo. Dessa maneira. Podemos marcar a região de suporte e a região de resistência desse canal corretivo. Como o mercado realizou um movimento de impulso de baixa anteriormente, ele tende a impulsionar novamente, rompendo o suporte daquele canal corretivo, realizar pullback para continuar aquela tendência de baixa. Então observe o seguinte, nesse caso o mercado realizou uma onda de impulso, corrigiu, impulsionou, depois ele começou a configurar o padrão afunilado apontado para cima, que dá significado de uma continuação daquela tendência principal que já estava definida antes da formação desse padrão. Ou seja, tudo indicava baixa ao longo daquela estrutura. Então podemos marcar aqui a região de resistência daquele padrão e a região de suporte do padrão. Agora vamos para a relação micro. Agora perceba que na relação micro, após atingir o terceiro toque da resistência daquele padrão afunilado, o mercado realiza um movimento de impulso de baixa e começa a corrigir. Podemos marcar aqui o suporte e a resistência desse padrão. Agora eu vou ficar à espera que o mercado realize novamente uma onda de impulso, corrija realizando pullback para que eu possa vender visando abaixo do preço. Bom, nesse cenário aqui eu acabei executando 2 operações. Uma foi por falta de atenção minha e a segunda eu executei corretamente. Vou te apresentar as 2 operações agora. Para explicar um pouco desse gerenciamento que eu estou utilizando, quem acompanhou o primeiro episódio viu que eu comecei essa conta com R$500 e tive um lucro de R$425 no primeiro dia de operações. O segundo dia, o meu stop loss será a metade do lucro do dia anterior, podendo sofrer variações. Caso seja uma operação muito boa, com várias confluências, de acordo com a relação macro, você pode entrar com 60% do lucro do dia anterior.
Caso seja uma operação mais fraquinha, com poucas confluências, 40%, a não ser que você queira manter forma padrão, padronizada a 50% do lucro do dia anterior. É questão de preferência, vai de sua ideia, de suas adaptações, beleza? Nesse caso, na primeira operação, entrei com R$225. E nessa primeira operação, por falta de atenção minha, acabei entrando antecipadamente nessa operação, que acabou empatando a maioria das taxas, ainda bem, pagou somente uma, tá? Então eu entrei com 225, pagou 246, tendo aí R$21 de lucro aproximadamente. O ponto de entrada seria nas 50% dessa zona que eu marquei, que daria aqui no fechamento desse candle positivo. Porém, eu marquei a linha lá no Cotex, nas 50% desse corpo, que acabou fazendo com que eu entrasse antecipadamente. Nesse candle negativo, o próximo conseguiu empatar, ainda bem, né? Que deu a oportunidade de eu entrar corretamente numa próxima operação. Eu até mandei para os meus alunos aqui, que é para entrar nas 50%. Observe aqui. Obviamente, essa segunda operação já foi um pouco mais arriscada, porque o mercado já tinha atingido aquela região, mas estava tudo a nosso favor. A relação de macro e micro de cava baixa, o mercado esticou em cima da região de 50% que eu mostrei para vocês, que era o ponto que eu gostaria de fato vender corretamente. Então bateu lá na esticada, eu vendi para o final da próxima vela e pagou bonito aí R$174 de lucro na segunda operação. Vamos para a terceira. A terceira operação já foi baseada em uma manipulação. Eu utilizei exatamente essa região aqui. Pois perceba o seguinte, após o mercado apresentar esse topo, desencadeou uma forte impulsão de baixa. Quando o mercado atingiu pela segunda vez, formou novamente uma tendência de baixa. Ou seja, uma região muito forte e caso o mercado atingisse pela terceira vez, eu poderia optar por uma operação de venda. Chegando próximo do preço atual, o mercado começa a configurar um canal expansivo, que eu poderia utilizar ele como confluência daquela região que eu marquei lá atrás. Então, marcando aqui a região de resistência desse canal e marcando o suporte daquele canal, formou aqui a expansão que se expande para ambos os lados. Como funciona esse padrão? Ele vai sair de um ângulo e começar a fazer ondas cada vez maiores. Marque a resistência ligando o primeiro topo ao segundo topo e o suporte ligando do primeiro fundo ao segundo fundo. Feito isso, você pode comprar no terceiro toque e vender no terceiro toque. O mercado atingiu aqui, entrei vendido visando abaixo do preço. No terceiro toque da resistência do canal explosivo com aquela região que eu marquei lá atrás. E nessa terceira operação, eu já diminui muito a minha exposição, entrei somente com R$80, porque faltava apenas um minuto para estourar as notícias, então eu já não queria expor meu capital entrando com soros ou até mesmo com o lucro das operações anteriores. Seria muito arriscado, sabendo que faltava apenas um minuto para estourar as notícias do Peru, que pode criar muita volatilidade, rompendo todo para cima ou para baixo, indo de acordo com a nossa análise. Perceba que ele favoreceu a entrada vitoriosa, pagou R$74 de lucro, mas depois disso ele estourou para cima. De fato, as notícias acabam influenciando nossas análises também. Mas por conta do Peru, acabou influenciando um pouco o planejamento que eu esperava para aquele dia. A primeira operação deu uma vacilada, entrei antecipadamente por falta de atenção e empatou a maioria das taxas, pagando somente R$20 de lucro nessa primeira operação. A segunda era para ter entrado com R$225, o mesmo valor da primeira, porém entrei somente com 200, que pagou aproximadamente R$174 de lucro. A terceira, entrei somente com R$80, diminuindo a minha exposição, porque faltava apenas um minuto para estourar a notícia. Então, de fato, Peru deu uma influenciada, mas nada que vai afetar o nosso gerenciamento no longo prazo. Então, esse daqui foi o nosso episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. Tamo junto, forte abraço, te espero no próximo episódio, valeu!